Então, novamente, né, sejam bem-vindos. Eu estou muito animada com essa aula que eu trouxe aqui para vocês hoje. A intenção aqui toda é justamente ensinar que você pode escrever uma redação para ter uma nota máxima, para ser aprovado no concurso público, e que isso pode acontecer na sua vida em 30 dias. Você consegue aprender a fazer essa redação em 30 dias. E eu vou te mostrar como nessa aula aqui. Vou te explicar que não é difícil. Vou te mostrar que você não precisa nascer sabendo fazer uma redação, não é um talento nato. Você vai aprender com técnica, com estratégia, né? Então, nós vamos ver isso junto aqui. E por falar em redação, né? Que é o tema aqui, é para isso que estamos aqui, né? Eu quero mostrar para vocês algumas estatísticas aqui que são bem importantes nesse assunto que nós estamos tratando aqui. Você sabia, por exemplo, que a redação ela tem caráter eliminatório na maioria dos concursos, né? Ela tem, além de ter uma nota, né, valer muita nota aqui, valendo 100 pontos, se você não for bem na redação, ela pode te eliminar realmente, né, independente da sua prova objetiva. Você sabia também que em muitos concursos aí pelo Brasil, já que a gente está falando, né, que vocês têm aí, colocaram aí nos comentários, que são de vários lugares do Brasil. No Brasil, os concursos têm uma média de reprovação de 70 até 80%, e os candidatos geralmente são reprovados por causa da redação, né? Porque não conseguem atingir a nota da redação. Então, a redação ela pode te derrubar, e é a parte da prova, né, dos concursos, onde as pessoas têm mais dificuldade. Mas por quê? Outra estatística aqui, ó. 10%, apenas 10% das pessoas, dos candidatos aos concursos públicos, realmente se preparam para fazer a redação, né? Realmente estudam para a redação, com o mesmo afinco, por exemplo, que estudam para as outras matérias que vão cair no concurso, né? Então, assim, eu sei que você não vai querer fazer parte dessa estatística dos 10% que não se preparam e dos 70% a 80% que são reprovados por causa da redação, né? Então, como vocês todos estão aqui comigo, né, estão comprometidos com essa mudança na sua vida, estão realmente se preparando, se esforçando, né? Porque é realmente um objetivo difícil de ser alcançado, porém, nada é impossível, né? Mas assim como você tem que estudar os conteúdos da prova, as leis, as disciplinas, né, português, matemática, você precisa se preparar para a redação também, com o mesmo compromisso, né, com a mesma responsabilidade. Afinal de contas, você precisa aprender a escrever um texto que vai realmente ser bom o suficiente para você conseguir a sua aprovação. Né? Você ser derrubado depois de tanto esforço, você ser reprovado depois de tanto esforço, por causa da redação, além de você não atingir o seu objetivo, a frustração é muito grande, né? Então é para isso que a gente está aqui hoje, para te ensinar, e você vai ver que não é difícil, você vai ver que é possível, mesmo que você tenha dificuldade para escrever, mesmo que você nunca tenha estudado muito sobre redação, ou que você não saiba muito bem por onde começar, a gente vai ver vários passos aqui para ajudar você nesse processo. Então, você vai atingir o seu objetivo e vai conseguir mudar a sua vida aí em 30 dias, aprender a redação que você tanto precisa para a sua tão sonhada aprovação, ok? Agora eu sei também que você vai me ouvir e vai pensar assim: o que essa professora aqui tem, que está falando aqui, o que será que ela vai poder me ajudar? Então, como eu sei que tem gente do Brasil inteiro aqui, né? Vocês responderam para nós lá o questionário, né? Para a gente direcionar bastante assim essa aula com aquilo que vocês realmente estão buscando, com aquilo que vocês realmente estão procurando. E lá naquele formulário vocês colocaram, né? Que vocês estão de todo canto do Brasil e que a maioria não me conhece ainda, né? Ficou sabendo do curso, mas ainda não conhece meu trabalho, ainda não sabe muito bem. Da minha formação, enfim, da minha experiência. Então, vou me apresentar rapidamente aqui para a gente depois já ir direto para a aula. Eu sou a Mariana Marques. Deixa eu mostrar aqui para vocês.
eu sou a Mariana Marques, eu sou mãe, eu sou esposa, eu tenho 2 filhos, o Pedro e a Maria Clara, Pedro Lucas e Maria Clara. Eu sou esposa do Hans. Eu sou também escritora, eu já tenho e ilustradora de livros infantis. Tenho 2 livros publicados, vou mostrar para vocês rapidinho daqui a pouco aqui. E tenho um trabalho grande aqui no município, né? Eu moro no sul de Minas Gerais com a minha família. E tenho um trabalho de contação de histórias, eu divulgo, né, os meus livros nas escolas de ensino básico aqui da minha cidade, da minha região. Sou pedagoga, sou também professora de língua portuguesa e tenho mais de 10 anos de experiência em sala de aula. Mas por que que você pode confiar que eu estou aqui para te ajudar? O que que eu tenho para te oferecer? Tá, eu sou professora, eu sou escritora, eu já fui aprovada em vários concursos públicos, eu já passei em várias provas, a maioria delas na área de educação, né? No estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais, né? E eu já estive no lugar que vocês estão aí agora, né? Nessa preparação, né? Nesse momento para o processo seletivo, nessa expectativa, né? De mudar a sua vida, de mudar a vida da sua família, de toda a sua história. É, a minha experiência em educação, inclusive, ela se fortaleceu, né? Ela se consolidou quando eu fui aprovada nos concursos que depois eu fui nomeada, porque alguns concursos que eu passei eu não cheguei a. Eu fui nomeada, mas não cheguei a assumir os cargos, porque alguns eram fora do estado, né? E aí, aqui em Minas, eu fui nomeada 2 vezes, que são os cargos onde eu tive mais experiência na área da educação. E essa aprovação e essa nomeação, de fato, mudaram a minha vida. Porque quando eu fui nomeada, eu tive que mudar de cidade, eu mudei de casa com a minha família, né? O meu marido teve que mudar de emprego, meus filhos, enfim, mudou a vida da família toda. E hoje que eu estou aqui numa posição em que eu tenho, né, a oferecer bastante coisa para vocês, é justamente por isso. Esse concurso mudou de fato a minha vida. Então eu sei como é estar nessa situação, né? Eu sei como é precisar dessa mudança, dessa consolidação. Então, e eu digo, muda mesmo, viu? Depois, quando vocês fizerem as suas redações e vocês passarem, vocês vão me contar que vai mudar. Muda a vida mesmo. Então, eu me dediquei, né? Quando eu fiz os meus concursos na época, né? Tinha gente que falava que eu era doida, né? Porque eu estudava demais, eu ficava o tempo todo estudando, eu queria, me esforçava, eu lia, eu relia, eu dormia pouco, porque ficava muito tempo estudando, todos os conteúdos, as leis e tal. Mas o que foi realmente decisivo para todas essas aprovações que eu tive, né? Que não foi, foram algumas, né? Tudo, toda essa experiência, né, de escritora, de sala de aula, eu já dei aula particular para quem estava, inclusive, fazendo, né, estudando para concurso, eu dava aulas particulares para as pessoas que iam prestar concursos. Mas o que realmente decidiu essas aprovações que eu tive foi a redação. Então, você viu que agora mesmo eu falei para vocês, né, que apenas 10% das pessoas se preparam realmente para a redação, né? E quando eu falo se preparam, é realmente fazer um estudo mesmo. Porque quando a gente está estudando para o concurso, a gente prepara todo um plano, né? A gente pega lá o conteúdo programático da prova, a gente vê lá, vai cair de português isso, 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 vai cair de matemática isso, isso, isso. E a gente cria um plano de estudo, a gente tem um horário para estudar, a gente estabelece toda uma rotina, um compromisso mesmo. Mas a redação, a maioria das pessoas não faz isso, né? As pessoas pensam que apenas ler, né, vai ser suficiente. Eu vou ler bastante, eu vou ver muito jornal, vou saber as atualidades, isso já vai me ajudar e eu vou conseguir fazer um bom texto. Não é assim que funciona, né? A redação, ela é uma disciplina, um componente curricular, uma habilidade que ela tem que ser desenvolvida do mesmo jeito que as outras. Então, você precisa ter esse mesmo compromisso. E se as pessoas não dão atenção a isso, se 8 a 10% das pessoas não estudam a redação realmente como ela tem que ser estudada, o que que acontece? O resultado é que você não consegue escrever um bom texto. A sua redação não convence a banca. E aí você acaba reprovado. Porque não adianta tirar nota máxima na prova objetiva se a redação não vai ser aprovada.
né? Você vai ser reprovado da mesma forma, porque a redação vai te derrubar. Mas então, que tipo de redação que essas pessoas que não estão estudando redação para fazer o concurso estão conseguindo escrever? Se elas não sabem escrever, que texto que elas fazem, né? Qual que é o tipo de redação que está acontecendo aí nos concursos? Olha só, como as pessoas costumam fazer provas de redação, né? Como é que acontece essa prova se a pessoa não estudou? Ela faz uma redação sem planejamento, né? Do jeito errado. Aqui é o jeito errado, né, gente? A gente está falando da pessoa que não se preparou como deveria para a redação. Ela não sabe pensar antes de escrever, ela não planeja, né? O que vai acontecer na hora que ela for olhar lá a proposta do tema da redação? Ela não vai nem saber por onde começar. Ela trava, né? Ela não consegue entender o tema que foi proposto. Ela não sabe exatamente que parte daquele assunto ela tem que desenvolver no texto dela, né? Ela quer escrever tudo de uma vez, né? Ah, eu vou terminar a redação logo, porque aí eu me livro disso e aí já tá tudo certo. Mas aí ela se enrola, porque vai começar de uma vez assim, querer escrever, vai se confundir, né? Fugir do tema. Isso tudo porque estudou pouco a redação. Deu atenção para todos os outros conteúdos, muitas vezes, e não deu a devida atenção para a redação, né? Que é tão importante como a gente está vendo aqui, né? Se não fosse tão importante, vocês não estariam aqui comigo se preocupado com isso, né? A boa notícia é que eu vou mostrar para vocês aqui o jeito certo, tá? Aqui a gente viu o jeito errado. Então, você não pode fazer um texto sem planejamento. Você não pode estudar os outros conteúdos e esquecer de estudar a redação. Então, a partir de agora, a redação é um componente, né, um conteúdo específico que você está estudando junto com os outros. Tá? Esse compromisso que vai fazer a diferença na sua aprovação. Tá? Eu vou te mostrar a escrever como você vai escrever uma redação do jeito que a banca quer, do jeito que as bancas dos concursos esperam que você faça, né? Ai, mas é muito difícil. Nossa, como é que eu vou adivinhar o que a banca quer? Não é adivinhação, gente, é técnica, né? Os critérios de avaliação, eles são fixos, né? E a gente consegue saber exatamente o que a banca está esperando de você. E como você tem que estruturar esse texto e como você tem que organizar as suas ideias para escrever esse texto. Então, quem quer aprender comigo, quem quer mudar de vida, coloca aí nos comentários. Eu estou vendo que vocês estão participando bastante. Ainda estão reclamando do som, né? Ainda estão dizendo que o som está muito baixo. Eu não sei como é que a gente vai fazer para tentar resolver isso. Espera aí, gente, eu vou só tentar dar uma arrumada aqui no... Bom, não consegui ainda não, mas a gente segue aqui, vocês vão me falando se melhorar ou se piorar, certo? Então aqui, ó, põe nos comentários aí, ó, eu quero mudar de vida, eu quero transformar o meu futuro, eu preciso aprender a fazer redação, e já pega o seu papel, já pega a sua caneta e anota tudo que eu vou falar para você, porque essa aula vai ser boa demais, tá? E vamos então para a aula, vamos começar. Para não demorar, para não enrolar, né? Que a gente está aqui para aprender a fazer redação. Vamos lá. Redação em ação. Antes de qualquer coisa, olha só. A gente vai aprender como escrever uma redação do jeito certo, sem travar, sem fugir do tema e do jeito que a banca quer. É isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Mas antes da gente... Antes da gente entender, né, como o que a banca quer do seu texto, né, o que eles esperam de você na hora da sua redação, a gente tem que guardar uma informação, né? A redação do concurso, ela é uma resposta dissertativa a um problema apresentado no tema. Então, a proposta é um problema, é uma situação, é um tema que tem que ser discutido. E você vai, através do seu texto, dar a resposta para esse problema. A discussão, ela vai vir a sua proposta de redação, ela tem que ser uma resolução, uma maneira de tentar resolver o problema que vai estar lá no texto, né? Então, o que a banca avalia? O que a banca espera do seu texto? O que a banca quer que o seu texto tenha? Ó, entendendo o que a banca quer. Melhorou o som aí, pessoal?
Alguém pode me dizer, por favor, se melhorou o som? Ó, eu tô vendo aqui alguns comentários, né, do pessoal perguntando sobre a questão de que tipo, para que é a redação que eu estou ensinando, né? É, basicamente, são redações para processos seletivos, tá? Deixa eu voltar aqui para falar com vocês. A redação para processos seletivos, seja concurso, né? Concursos públicos de qualquer área, educação, Ministério Público, polícia, seja a prova do Enem, seja prova do PND, né? Que é a prova do docente. O que que acontece? A maior parte desses processos seletivos, eles cobram, a proposta da redação, ela é um texto dissertativo argumentativo. Então, muito da estrutura que eu vou mostrar aqui para vocês, e das técnicas que eu vou mostrar para vocês, elas se encaixam nesse modelo de texto. Caso a gente tenha algumas modificações, mesmo as técnicas para destravar, para começar o texto, para argumentar, elas também se encaixam em outras modalidades, né? Mas dentro do dissertativo argumentativo, o que eu vou falar aqui se encaixa para produzir redação para qualquer processo seletivo, tá? Se essa era a dúvida aí. Então, olha só. Entendendo o que a banca quer. O que a banca espera do seu texto? Quando você faz um texto dissertativo argumentativo, quando você tem uma proposta de tema de redação, eles esperam que o seu texto tenha, né? E o que eles vão avaliar, o que eles vão cobrar. Então, aqui, compreensão do tema. O que é compreensão do tema? É você mostrar, através do seu texto, que você entendeu a proposta, o assunto do qual você precisa falar. Porque se você não entende o tema, você vai escrever fora daquilo que foi pedido. Então, muitas vezes o tema vem amplo, né? Muitas vezes não, o tema vem amplo e você precisa analisar essa proposta para conseguir entender qual é o recorte desse tema que você vai trabalhar no seu texto. A gente vai falar sobre isso aqui também daqui a pouco. Então, precisa haver a compreensão do tema. Através do seu texto, da forma como o seu texto estiver escrito, a banca avaliadora vai perceber se você conseguiu entender qual era esse tema ou não. Então, a banca avalia a compreensão do tema. O que mais que a banca avalia? A banca avalia clareza e organização das ideias. Então, o seu texto tem que ser claro, tem que ser objetivo, você tem que ir direto ao ponto daquilo que você quer dizer, né? O famoso encher linguiça não cabe nessa situação. Até porque você vai escrever um texto curto, né? As bancas, elas colocam aí um limite de 30 linhas para sua redação. Então você precisa organizar isso de uma forma muito objetiva, porque com uma lógica de ideias, né, uma sequência de ideias muito organizada. Porque a banca vai olhar e vai falar: começou aqui e tal, seguiu a sequência e vai entender que você sabe organizar suas ideias. Depois, a banca também avalia a sua argumentação, se ela é coerente, ou seja, se os seus argumentos fazem sentido em relação ao contexto do tema discutido, né? Assim como você precisa saber compreender qual é o tema que você vai ter que desenvolver, você também precisa usar argumentos para defender a sua tese que sejam coerentes com esse tema. Então, se você foge disso, aliás, fugir do tema, a gente vai ver aqui também, que é eliminatório, né? A partir do momento que você foge do que você precisa fazer na proposta, a redação, ela às vezes nem é corrigida, né? Existem critérios que, se fugiu do tema, se saiu do tipo de texto que foi pedido, eles nem continuam a correção, né? Então, realmente reprova, tá? Depois da argumentação, então você precisa de argumentos coerentes, que façam sentido com aquilo que você está defendendo como tese. Você precisa ter o uso da norma culta, né? Lógico. Você vai fazer um texto dissertativo argumentativo, tem que estar escrito corretamente, né? Tem que ter pontuação adequada, né? A ortografia das palavras, acentuação, sem erros graves. Inclusive porque os erros, né? Eles tiram ponto, né? Da sua redação. Então, muitas vezes a ideia está perfeita, o argumento está perfeito, mas se tiver muitos erros de ortografia, de pontuação, a redação vai perder ponto e às vezes pode até ser reprovado por causa disso. E aí a gente tem a estrutura formal, né? Qual que é a estrutura formal do texto dissertativo argumentativo? Introdução,
desenvolvimento e conclusão. Essa estrutura, a gente vai falar muito sobre ela aqui. Eu vou ensinar vocês a montar cada parágrafo de introdução, desenvolvimento e conclusão, qual o tamanho desses parágrafos, né? O que tem que ter em cada um desses parágrafos, porque essa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, ela é comum a praticamente todos os tipos de texto que são argumentativos, né? Que você vai falar sobre um tema, uma tese que você precisa defender no seu texto. Então, essa estrutura, ela não pode faltar, tá? Então, assim, se você não entende o tema, você se perde. Se você se perde, você não consegue organizar as suas ideias para conseguir fazer o texto com uma sequência lógica, né? E se você não se organiza, você não convence nem o seu leitor e nem a banca de que o seu texto tem qualidade, né? De que você sabe do que você está falando e de que você sabe escrever. Então aí você pode perder muito, né? Por exemplo, ó, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês de um tema, né? E como a gente pode desenvolvê-lo. Então, olha só, é um exemplo aqui, tá? A importância da educação financeira no combate ao endividamento da população brasileira. Esse exemplo de tema, ele vem amplo, né? A importância da educação financeira no combate ao endividamento. O que a banca desejaria que você desenvolveria como tema a partir dessa proposta? Então, que você apresente uma tese clara sobre a importância da educação financeira. Então, você precisa, dentro do seu texto, colocar como tese que a educação financeira é importante, as consequências positivas da educação financeira, como que ela vai realmente interferir na vida das pessoas, né? E aí você vai mostrar como isso de fato auxilia na redução do endividamento. Então, você vai começar o seu texto colocando a sua tese, a sua opinião sobre isso, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar sobre o tema. O que eu acho disso? O que eu sei sobre isso? E aí você põe a tese lá no começo do seu texto. E depois você vai desenvolver argumentos que mostrem por que essa sua tese é correta, né? O texto dissertativo, a principal função dele é justamente convencer o leitor dessa sua tese, dessa sua opinião. Então, você precisa seguir confirmando, dando exemplos, explicando por que você tem essa tese, por que você está defendendo essa ideia. E aí, o mais importante realmente é você entender esse recorte do tema, porque é isso que vai definir o caminho que o seu texto vai tomar. Então, é uma escolha que você faz, né? Você vê o tema amplo e você primeiro pensa, o que eu sei a respeito desse tema? Por quê? Porque você vai precisar do seu conhecimento prévio a respeito daquilo para escrever. Então, você precisa tomar uma decisão do caminho que você vai seguir em termos de argumentação, porque se você não tem conhecimento sobre isso, como é que você vai escrever? Então, você precisa escolher esse caminho baseado no que você já sabe sobre esse assunto, na sua opinião, né? Para o seu texto ficar embasado, para o seu texto ficar firme, convincente, né? Coerente. Então, essa escolha tem que levar em conta o que você já sabe, né? O seu conhecimento prévio, para você poder começar a escrever a sua redação sem travar. Por que as pessoas travam? Porque elas não sabem por onde começar. E por que a pessoa não sabe por onde começar? Você já travou no texto? Põe aí para mim, por favor. Se você já ficou olhando para a folha e não conseguiu fazer nada, né? No começo de uma redação. Eu não sei se vocês já prestaram um concurso e se vocês. Tá. Tem uma moça aqui, ó. Acabei de ver aqui, ó, que ela colocou assim que não tá dando tempo de copiar os slides que eu tô passando aqui, tá? Eu ia falar só no final, né? Mas já que ela perguntou, que ela falou aqui, eu vou preparar um resumo, tá? De tudo isso que eu tô falando aqui e vou colocar depois no grupo do WhatsApp para vocês, tá? Então, todos esses tópicos, de maneira mais resumida, eu vou colocar lá, tá? Então, assim, depois vocês podem esperar que eu vou mandar, tá? Então, mas o que der para vocês anotarem aqui do que eu tô falando, né? De toda a aula é interessante anotar sim, mas mais o que eu tô falando aqui não vai estar escrito, né? Mas depois eu vou mandar o PDF para vocês no grupo, ok? Não se preocupem.
Então, voltando aqui, né? Quando a pessoa, ela tá falando, já travei, nunca travei, já travei. Por que que acontece essa trava? O maior motivo, né? Muitas vezes tem, lógico, né? Tem ansiedade, tem medo, tem às vezes dificuldade de escrever, principalmente, né? Que alguns estão colocando aqui com a língua portuguesa, a parte gramatical mesmo, né? Mas qual que é o principal motivo que faz a pessoa travar? Ela não sabe o que que ela vai escrever. Ah, mas é porque eu não conheço o tema. Então, é justamente isso que eu estou falando, a questão do recorte aqui, tá? Quando você recebe a proposta do tema, você precisa ler com atenção e pensar: o que eu sei sobre esse assunto? Né? O que eu já ouvi falar? Qual é a minha opinião sobre isso? Porque esse conhecimento prévio, essa certeza de que você sabe falar aquilo sobre o assunto, é o que vai te dar segurança para começar a escrever. Olha lá, eu também já travei, também eu quero. Então, essa trava, ela vai se desfazer no momento que você tem segurança do que você vai escrever. E essa segurança do que você vai escrever, ela só vai acontecer quando você escrever sobre alguma coisa que você sabe. E aí também nesse aspecto é importante ressaltar que não precisa ser um texto complicado, porque justamente você tem que ter segurança do que você conhece para poder usar, né? O seu repertório. Então, às vezes o mais simples é até melhor, porque você vai ter mais segurança de argumentos, certo? Então, essa trava, ela acontece principalmente por causa disso. E aí, então, a gente precisa saber como vai destravar, né? Vocês aí que estão dizendo que travaram, né? Já travaram várias vezes. Isso pode prejudicar muito, né, gente, na hora da prova. E se você tem essa trava, e se você não consegue destravar nesse momento, ainda considerando que no concurso a gente tem limite de tempo, né? A gente tem tensão, a gente tem ansiedade. Então, tudo isso contribui. Mas, com a segurança de você conseguir olhar o tema, pensar sobre o que você vai escrever, essa trava tende a realmente sumir na hora que você vai fazer a sua redação, tá? Mas quando ela acontece, você às vezes não consegue nem fazer o texto. E aí eu volto naquilo que eu já falei antes, né? Se você não faz o texto, ou se o texto está ruim, né? Você pode ter ido maravilhosamente bem na prova objetiva que a redação vai te derrubar, né? Então vamos ver lá como é que a gente pode destravar. Dicas para destravar a escrita e começar a redação. Passo a passo mental. O que é isso? É você pensar, né? Porque o que que você tem que fazer primeiro, né? Então você precisa ter em mente uma ordem, um passo a passo que você segue para encontrar o seu ponto de partida, né? E aí conseguir organizar suas ideias para começar a escrever. Então, primeiro, leia o tema com muita atenção. De novo, né? Que eu já falei. Aí você lê o tema e você vai refletir sobre o que você sabe sobre esse tema, sobre esse assunto, né? E aí sim, né? Cabe muito a questão de você estar sempre lendo sobre atualidades, né? É, Muitas vezes a proposta ela vem relacionada com a área que você está prestando, né? Então, a área de educação provavelmente vai falar sobre assuntos ligados à educação, as últimas leis, as últimas atualidades, as últimas polêmicas, né? Então, você precisa ter claro o que você sabe sobre esse assunto, né? Para depois você poder ter clareza para começar a escrever, né? Olha lá, ó, o que eu já sei sobre isso. Aí, baseado no que você já sabe sobre isso, você vai definir a sua opinião. A tese, né? A tese é a ideia que você vai defender durante o seu texto todo. Então, você tem que convencer o seu leitor, a banca, dessa sua opinião. Ele tem que sair do seu texto praticamente concordando com você, né? Então, você vai pensar o que você sabe sobre isso e vai pensar o que você acha disso, né? Qual é a sua opinião? E aí sim, você vai escolher dentro de alguma coisa que você tem domínio, né? E aí você consegue organizar suas ideias antes de escrever. Eu volto a enfatizar aqui, né? Quando você vai escolher o caminho do tema que você vai discutir, você tem que escolher algo que você conhece, dentro dos seus conhecimentos, dos seus argumentos, do seu repertório,
para que na hora de escrever você consiga realmente convencer a respeito disso, tá? Então você define a sua opinião dentro de algo que você domina e aí você organiza as ideias para começar a escrever, né? Tudo isso ali na sua mente mesmo, tá, gente? Por isso que precisa, a gente vai falar aqui também, treinar, né? Precisa treinar muita redação antes do dia que você vai fazer a prova. Porque assim como você está fazendo um monte de exercício de matemática, assim como você está fazendo um monte de exercício de português, você precisa fazer exercício de redação, né? E como é que se treina a redação? Escrevendo, tá? Então, ó, escrever não é mágica. Existe o passo a passo, existe a técnica, né? Não é uma coisa que você precisa nascer sabendo fazer, mas precisa organizar as ideias para poder deslanchar no seu texto, né? Em um tema mais amplo, pensar sobre qual é o recorte que você vai fazer desse assunto, o que você vai tratar a respeito desse assunto, né? E aí, isso vai sempre deixar mais fácil para você começar, tá? A sua trava, ela vai se desmanchar no momento em que você tiver segurança. E a segurança você vai ter escolhendo o recorte do tema baseado em algo que você já conhece, tá? Que você vai saber como falar, tá? Isso fica sempre mais fácil quando a gente tem um exemplo, né? Então vamos de novo aqui, ó, o papel da tecnologia na formação dos jovens, um exemplo de tema. Se o tema proposto fosse esse, né? Qual poderia ser então uma tese possível de se desenvolver, de se discutir? Vê aí, coloca aí nos comentários para mim, o que você acha? O papel da tecnologia na formação dos jovens. Qual seria um recorte que esse tema encaixaria para você discutir na sua redação? Então, na banca, lá na prova, veio esse assunto. Você vê que não é nenhum tema muito longo, né? Mas ele é amplo, né? Papel da tecnologia. O que é tecnologia? Muitas coisas, né? Na formação dos jovens, que tipo de formação? A formação profissional, a formação humana, a formação integral. Então, qual seria, por exemplo, né? Esse recorte? Aqui eu vou seguir o meu exemplo aqui. Uma tese possível de se discutir sobre esse tema. A gente pode dizer que um recorte positivo seria o ideal. Então, se eu falasse, por exemplo, que a tecnologia pode ser muito boa na formação dos jovens, mas aí eu explicasse, por exemplo, que ela tem que ser usada com equilíbrio, né? Que eu não posso abusar, que o jovem precisa saber como utilizar, né? Então, é um recorte. Eu estou falando do papel da tecnologia de uma forma ampla, mas eu pego só um pedacinho. Ela pode ser positiva, desde que usada com equilíbrio. E aí, durante o meu texto, eu vou desenvolver argumentos que expliquem qual seria esse equilíbrio. Como que o jovem vai conseguir ter equilíbrio, né? Frente à tecnologia. E aí já dá para ir dando uma destravada na mente das coisas que você vai escrever. Certo? Tá dando alguma destravada aí já ou não? Tem alguma coisa aí, né, assim, que já tá dando uma clareada? Olha lá, vamos falar do jovem, tecnologia como recursos para os jovens da educação pública especial. Olha só, tá vendo como que a tecnologia pode ser muito positiva. Qual vai ser o papel da tecnologia na formação desses jovens especiais da educação pública? Então, você vê, o tema é amplo. Você precisa escolher o recorte dentro daquilo que você conhece para poder discutir. Então, a Claudiane colocou essa sugestão, né? Eu não sei, a Claudiane, se ela trabalha com educação especial, né? Mas provavelmente seria algo que ela saberia argumentar, que ela saberia dizer, porque ela conhece, né? Muitas vezes ela pode até trabalhar com essa tecnologia com os jovens na escola, né? Então, você vê, todo o argumento que você vai colocar no texto, ele precisa partir daquilo que você conhece, da sua experiência, do que você já estudou sobre o assunto, né? Porque aí você tem realmente conhecimento daquilo, embasamento e segurança para poder escrever, tá? Então, leia, o momento de você ler o tema e escolher o que você vai falar, ele não pode ser feito correndo, tá, gente? Apesar do tempo que a gente tem para fazer uma prova de concurso ser limitado. Você precisa ler com atenção, né? Grifar ali as palavras que você achar mais importante, porque isso vai te ajudar a definir o recorte que você vai
colocar. Ah lá, ela falou que ela trabalha com educação especial, sim, Claudiane. É, tá vendo como é exatamente isso que eu tô falando? Você usar da sua experiência, do seu conhecimento, para colocar no seu texto. Ah, mas e se não estiver falando sobre educação, nada, se for um assunto que não tem nada a ver? Quando a gente tem um repertório por isso que depois eu vou falar sobre o treino, né? Quando você tem que treinar e escrever bastante redação. O repertório é o quê? É aquilo que você tem de informações, de argumentos que você pode utilizar na hora de fazer os seus textos. Quanto mais repertório, melhor, de todas as áreas de atuação, enfim. Isso vem com leitura, com notícia que você vê na televisão, com a sua experiência de trabalho, né? Então, esse repertório ele tem que ser o mais amplo possível, porque você consegue adaptar as informações para vários temas de várias áreas diferentes, né? Mas sim, vai ser mais fácil, lógico, quando você já fala sobre um assunto que você conhece, né? Lógico, obviamente, né? Então, a partir daí que você estudou a proposta e conseguiu achar o recorte, né? Você vai começar a escrever. E aí sim você vai partir para o momento de estruturar o seu texto, tá? E aí, como eu vou estruturar esse texto, né? Eu vi gente falando ali no chat, o difícil é começar, né? O começo, deixa eu voltar aqui. A sua redação começa no momento que você está lendo o tema e vai organizar na sua mente, né? Vai planejar o que você vai escrever. Sobre o que eu vou escrever? O que eu vou falar sobre isso que eu vou escrever? Tá vendo? É tudo um passo a passo. Você faz uma coisa depois da outra. Primeiro eu defino qual é o recorte do meu tema, depois eu escolho os meus argumentos que vão concordar, né, que vão embasar esse meu tema, essa minha tese. E aí você organiza na cabeça primeiro, né? Então, a hora de começar a escrever mesmo, já tá tudo na sua cabeça. Não dá para sair escrevendo sem pensar, senão como é que você vai escrever? Né? Então, primeiro organiza, depois vai pensar na estrutura, depois vai colocar no papel. E aí a gente vai ver a estrutura da redação. Lembra que eu falei lá atrás, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Aí eu vi que tinha gente perguntando aí também quantas linhas para cada espaço, né? Teve essa pergunta também lá no formulário que a gente mandou a pesquisa para vocês. A estrutura da redação é introdução, desenvolvimento e conclusão. O que eu tenho que ter na minha introdução? Ela pode ter de 5 a 7 linhas, né? Um parágrafo de 5 a 7 linhas. Primeiro, eu vou apresentar o tema. A introdução é o momento do texto que você vai apresentar o tema, mostrar para o seu leitor do que você vai falar, qual que é o seu assunto ali, em qual situação, em qual contexto. Aí você contextualiza esse assunto para o leitor entender qual vai ser esse recorte, que é o recorte que eu acabei de falar para vocês, né? Qual é o caminho que você vai seguir dentro desse tema que você escolheu, né? Dentro desse tema que foi proposto, né? E aí o leitor entende qual é o caminho que você vai estar tomando. E aí você vai expor a sua tese. Veja bem, tese e tema não é a mesma coisa, tá? O tema é o assunto, é o que veio na proposta da redação. Então, o tema não é você que escolhe, você escolhe o recorte do tema. Você escolhe o pedacinho sobre o assunto que você vai desenvolver. Tese é a opinião, é a ideia que você vai defender. É aquilo que você acredita correto e que você vai argumentar durante todo o seu texto para convencer o seu leitor e convencer a sua banca, certo? Então, tese e tema não é a mesma coisa, preste bem atenção aí, tá? Então, você expõe a tese, explicando a sua opinião, o que é aquilo de fato você vai defender durante todo o seu texto. Essa é a introdução, a primeira parte do seu texto, o primeiro parágrafo do seu texto, tá? Aí, assim, a introdução é o seu cartão de visita, né? Então, ela já tem que começar mostrando a que você veio, tá? Então, num texto que você defende uma tese, uma opinião sua, você está dissertando sobre aquilo, ela é a primeira impressão, né? Então, ela tem que ser uma impressão positiva, que está dentro do tema, que está dentro do tipo de texto, né? A linha de raciocínio que você vai seguir, você vai mostrar para a banca que você entendeu, do que você tinha que falar, né?
e qual vai ser o tipo de argumento que você vai utilizar. Então, por exemplo, nesse tema que eu dei como exemplo da tecnologia, né? Se você já vai colocar na sua introdução o que você acha, se ela é positiva ou não. E aí depois você vai explicar por que você acha que ela é positiva ou não. Então, a introdução é esse começo e já tem que chegar meio que chegando, mostrando aqui que você veio lá, tá? Depois da introdução, a gente tem, depois que você apresenta a tese, né? O tema, a tese, você vai argumentar. E essa comprovação, né, essa persuasão vem no desenvolvimento, tá? O desenvolvimento é o momento que você vai realmente colocar o seu conhecimento, vai soltar suas ideias, vai convencer o seu leitor sobre essa opinião, essa tese. E isso é feito colocando 2 parágrafos, de 6 a 8 linhas mais ou menos cada um, tá? Em cada um desses parágrafos, você vai desenvolver um argumento. Veja bem, ó, coloquei aqui, ó, um argumento diferente do outro. Então, no primeiro parágrafo, você coloca um argumento, você desenvolve esse argumento, colocando a sua ideia sobre esse argumento. Depois, você faz uma explicação desse argumento. Você vai explicar por que você acha que esse argumento confirma a sua tese. E um exemplo que confirme essa explicação. Então, você vai fazer isso 2 vezes, né? 2 argumentos diferentes sobre o mesmo assunto. Então, você vai argumentar, trazer informações, pode ser dados estatísticos, pode ser sobre uma notícia, fatos, né? Baseado em conhecimentos que você já tem. E aí você vai seguir a tese que você apresentou na introdução. Então, o desenvolvimento ele tem que ser muito embasado, né? Esses argumentos que você vai utilizar, eles precisam colocar estrutura, né, na sua tese. Então, eu tinha uma professora quando eu estudava que ela falava assim: você tem que me convencer que banana tem caroço. Né? Então, na sua introdução, você fala: banana tem caroço. O seu desenvolvimento vai ter que convencer a pessoa de que banana tem caroço. Então, você vai ter que usar argumentos para convencer a pessoa de que banana tem caroço, né? E isso dentro do seu texto para o concurso é muito importante, porque os seus argumentos eles têm que convencer a banca de que você sabe do que você está falando, certo? Depois do desenvolvimento, então você usa 2 parágrafos, né? Lembrando que a gente tem um espaço curto, né, para fazer o texto, então precisa ser ali no máximo de 6 a 8 linhas cada parágrafo. A gente vem para a conclusão. A conclusão também é um parágrafo, de 4 a 6 linhas aproximadamente, onde você retoma a tese, você volta a falar um pouco sobre aquela opinião que você começou a defender, e depois você vai repetir alguns pontos dos seus argumentos e fechar esse raciocínio que você já discutiu no desenvolvimento. E aí, se a banca tiver essa abertura, se ela solicitar para você na proposta, você apresenta uma sugestão de solução para esse problema. Essa solução ela pode ser prática, ela pode ser concreta ou pode ser apenas uma solução em termos de ações, né? A gente poderia pensar em fazer isso, isso, aquilo. Então, isso são sugestões de ações. E aí, na conclusão, é importante você não apresentar dados novos. A sua conclusão, ela está fechando aquilo que você já discutiu no texto. Então, você não vai colocar uma ideia nova na conclusão, você vai ratificar o que você já falou no texto e aí vai fechar, tá? Então, essa é a estrutura dos textos dissertativos e argumentativos que os concursos costumam cobrar, né? Alguns textos que às vezes não são nomeados como dissertativos e argumentativos, mas seguem essa mesma base de você introduzir o tema, discutir os argumentos e depois concluir. Então, essa estrutura, na verdade, ela serve para vários tipos de texto, tá? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Deu para anotar ou não deu, né? Que eu falei que eu vou mandar o PDF depois, que tem gente falando aí que não conseguiu anotar, né? Depois eu vou mandar esse resumo direitinho para vocês. Tá falando ali, ó, seria importante uma redação. Calma que a gente vai chegar lá, tá, gente? Uma redação pronta para vocês observarem tudo isso, tá? Qual desses 3 elementos, então, vocês têm mais dificuldade? É mais difícil fazer a introdução? É mais difícil desenvolver os argumentos?
É mais difícil concluir? Então você fala para mim aí nos comentários, que eu vou olhar aqui, daqui a pouco eu te falo que não é difícil nada. Você que tá achando que é difícil, mas não é. Aí você vai falar assim para mim: ah, Mariana, eu até tenho ideia, eu sei o que eu tenho que falar, mas aí eu sei que eu tenho que fazer introdução, desenvolvimento, conclusão, mas eu não sei como é que eu faço isso de uma forma coerente, como é que eu organizo isso, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como você desenvolve o tema com lógica e coerência. Como é que você vai fazer para colocar o assunto? Você já conhece o assunto? Você já sabe o que você vai ter que falar? É uma outra técnica aqui, eu vou explicar essa bem rapidinho porque ela é simples e você pode usar ela em todos os parágrafos do seu texto. Ponto de vista, explicação e exemplo. Ponto de vista tem até um exemplo aqui que eu já vou colocar para vocês verem aqui. Deixa eu passar em frente. O ponto de vista é a ideia principal do seu parágrafo. Olha lá. É o que você quer dizer nesse parágrafo. Cada parágrafo é como se fosse um texto pequenininho que você vai fazer a mesma sequência de ideia, explicação e exemplo, né? O seu texto vai trazer a tese, o desenvolvimento dos seus argumentos, depois a conclusão. O ponto de vista, que é o P aqui do PE, né? Um exemplo, a tecnologia pode facilitar o aprendizado. É um ponto de vista. Essas 3 frases aqui formariam um parágrafo, tá? Explicação do ponto de vista. Isso ocorre porque os recursos digitais permitem o acesso rápido a conteúdos variados. Então, essa explicação está se referindo à tecnologia que pode facilitar o aprendizado, né? E aqui tem um exemplo. Quais são os recursos tecnológicos que podem facilitar o aprendizado? Plataformas como YouTube e aplicativos de ensino ajudam estudantes a aprender no próprio ritmo. Então, os exemplos de plataforma que podem ser recursos que vão ajudar o acesso a conteúdos e que podem facilitar o aprendizado. Então, cada frase desse PEE, ponto de vista, explicação e exemplo, está confirmando essa ideia principal aqui em cima, né? Viu como que as estratégias deixam mais fácil, né, de você organizar e montar cada parágrafo do seu texto? Vai sendo assim um quebra-cabeça que você vai encaixando e no final o texto vai ficar coerente, uma parte ligada com a outra, né, sem parecer que está tudo uma coxa de retalhos, né, que uma parte não tem nada a ver com a outra. Então, agora, vocês estão aí falando que vocês querem ver um exemplo, né? Vou mostrar para vocês então. Então, agora presta atenção que eu vou falar um pouco mais devagar, né? Para dar tempo de vocês conseguirem ver aqui. Essa redação é um exemplo de uma redação e que esse tema aqui é um tema que foi realmente uma proposta de redação de um concurso da banca Sesgran Rio em 2024, ano passado, não faz muito tempo. Em que medida a educação e o progresso científico e tecnológico podem contribuir para reduzir as desigualdades socioeconômicas e ampliar o desenvolvimento da sociedade brasileira? Esse era o tema, né? Bem amplo, bem grande, né? Então, dentro desse texto, essa redação, eu coloco essa redação no PDF que eu vou mandar para vocês, tá? Porque aí fica mais fácil de vocês conseguirem identificar. A introdução, ó, o primeiro parágrafo. Ela está apresentando o tema, a educação de qualidade, aliada ao avanço científico e tecnológico, desempenha um papel central no combate às desigualdades sociais no Brasil. Esse é o ponto de vista aqui, né? O tema que eu estou discutindo nesse parágrafo e no meu texto. Contextualizando, estou falando da educação de qualidade aqui, né? Que ela é uma ferramenta para diminuir a desigualdade social. Contextualizando, quando o Estado garante acesso igualitário ao ensino, promovendo inovação e inclusão digital, está investido na formação de cidadãos aptos a disputar oportunidades e impulsionar o desenvolvimento nacional. Essa segunda frase aqui, ela está contextualizando, está colocando a ideia de que a educação pode ser a ferramenta de combate às desigualdades quando o Estado garante esse acesso. Quando o Estado garante essa qualidade, né? Isso é contextualizar. E aí sim vem a tese, ó. Neste sentido, é preciso defender o fortalecimento desses 2 pilares, né? Que isso propicia maior equidade social e alavanca o crescimento do país. Então, eu tenho o tema, eu tenho a contextualização do tema e tenho a minha tese.
no caso, né, a pessoa que fez essa redação e vai defender a ideia de que precisa fortalecer os pilares da educação, certo? Apresenta o tema, contextualiza, expõe a tese. Aí eu venho com desenvolvimento, ó, 2 parágrafos com argumentos, explicação e exemplo. O primeiro aqui, ó, um dos caminhos mais efetivos para reduzir disparidades socioeconômicas é a universalização do acesso à educação, principalmente em regiões periféricas e rurais. Então, aqui é um argumento que está defendendo, que está fortalecendo a educação como pilar de equidade social. Como é que vai fazer isso? Uma das formas de fazer isso é universalizar o acesso à educação. E aí ele vai explicar. Iniciativas como programas de ensino híbrido, uso de plataformas de EAD, incentivo à alfabetização digital, oferecem a grupos vulneráveis ferramentas para aprender e conquistar empregos mais qualificados. Então, é a explicação. Como que eu vou universalizar o acesso à educação, principalmente em regiões periféricas? Programas de ensino híbrido, EAD, incentivo à alfabetização digital, tá? Explicação do argumento. E depois, exemplo. Em complemento, a inserção de recursos tecnológicos na educação básica, como kits de robótica, laboratório de informática, software interativos. Isso são o quê? São exemplos de formas que eu posso fazer o ensino híbrido, a EAD, tá vendo? Então, eu tive o argumento, tive a explicação e tive o exemplo. E acontece a mesma coisa no segundo parágrafo, só que é um argumento diferente. Aqui eu estou falando que eu preciso universalizar o acesso à educação, e aqui embaixo eu estou falando que eu preciso investir mais em ciência e tecnologia para poder inovar o setor educacional. Então, eu tenho o argumento de que eu preciso investir mais em tecnologia, aí eu falo da explicação. Pesquisas geram soluções práticas. Então, por que eu preciso investir em ciência e tecnologia? Porque isso traz as soluções que realmente vão ser usadas. E depois o exemplo. Ao conectar estudantes a essas tecnologias, o Brasil amplia sua base produtiva, consegue distribuir tarefas qualificadas por meio de nova área de atuação, reduz o fosso entre centros urbanos e periferias. Então, aqui, ó, o argumento. Investir em ciência e tecnologia, né, para inovar o setor educacional. A explicação, e isso gera soluções que podem ser aplicadas. O exemplo, né, amplia a base produtiva, aumenta a área de atuação e reduz a distância entre as periferias e as grandes cidades, tá? E depois, a conclusão. Olha o exemplo de conclusão aqui. A conclusão tem que retomar a tese. Então, aqui, ó, portanto, é evidente que a educação inclusiva e progresso científico-tecnológico são vetores essenciais para transformar desigualdade em oportunidade. Essa transformação de desigualdade em oportunidade está voltando lá na tese, está voltando na ideia que está sendo defendida lá em cima, né? Isso é retomar a tese. Depois, fecha o raciocínio. A promoção de políticas públicas que democratizem o acesso ao ensino de qualidade, associada a investimentos sólidos e inovação. Isso aqui foi falado no desenvolvimento, então está fechando o raciocínio. Fortalece a cidadania e impulsiona o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Isso aqui está fechando tudo que foi discutido no texto. E, por último, uma sugestão ou uma reflexão de como resolver. Cabe ao Estado implementar medidas efetivas e garantir que esses benefícios alcancem todos os cidadãos, promovendo igualdade, justiça social e crescimento sustentável. Então, aqui nós temos uma redação completa, com exemplo de estrutura, e dá para a gente ver nitidamente cada parte dessa estrutura, né? Cada parte da introdução, cada parte do desenvolvimento, cada parte da conclusão. Aí, depois disso, né, eu dei o exemplo, eu falei da estrutura e depois eu falei da técnica do PEE, né, que é ponto de vista, explicação e exemplo. Então, no mesmo exemplo da redação, a gente vai fazer um recorte de um parágrafo, né, que é o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Esse primeiro parágrafo do desenvolvimento, ele tá aqui, tá? Ele tá separado aqui para a gente poder ver a técnica que eu acabei de falar para vocês. Então, eu tenho lá, ó, ponto de vista. Olha lá, um dos caminhos mais efetivos para reduzir disparidades socioeconômicas é a universalização do acesso à educação, principalmente em regiões periféricas e rurais. Então,
Essa primeira frase do parágrafo, ela é o ponto de vista. Ela é a ideia principal que eu vou desenvolver nesse parágrafo, né? Como o parágrafo é um texto menorzinho dentro do texto. Depois eu tenho a explicação. Estou falando lá, ó, um dos caminhos para reduzir as disparidades socioeconômicas é universalizar a educação, deixar a educação igual em todos os lugares, nas regiões periféricas, nas rurais, né? Todo mundo aprender a mesma coisa. Então, a explicação para isso é iniciativas como programas de ensino híbrido, uso de plataforma EAD, vão oferecer a grupos vulneráveis ferramentas para conquistar empregos mais qualificados, para aprender. Então, como que eu vou conseguir essa universalização? Né? Através da EAD, através do ensino híbrido. Isso vai. Por que eu preciso da universalização? Para que as pessoas mais vulneráveis consigam ter acesso, aprender e conquistar empregos mais qualificados. Então, essa frase está explicando o ponto de vista lá em cima, a ideia primeira que eu coloquei no parágrafo. E por último, o exemplo, ó. Em complemento à inserção de recursos tecnológicos na educação básica, como kits de robótica, laboratórios de informática e software interativos, estimula o aprendizado crítico e prepara os alunos para um mercado cada vez mais digitalizado. Então, olha só, ideia principal, ponto de vista, universalização da educação. Explicação, para que serve essa universalização? Para que as pessoas mais vulneráveis consigam conquistar os empregos e aprender. Exemplo de como que eu posso fazer essa universalização. Kit de robótica, laboratório de informática, software interativos. Percebeu aqui? A gente tem todo... É técnica, né? A gente tem o passo a passo. Eu penso na frase com a minha ideia, eu penso numa explicação e penso num exemplo para embasar, né? A ideia que eu coloquei principal lá no começo do parágrafo, né? Então, é uma questão de planejar e organizar o que você vai escrever. Não é milagre, não é mágica, né? Eu não adivinhei o que eu ia falar, eu pensei e coloquei no passo a passo, como uma receitinha, né? E o melhor é que eu não preciso nascer sabendo fazer isso, eu aprendo, né? Por isso que a gente está aqui no momento de ensinar como vocês vão conseguir fazer isso, né? De uma forma consistente, de uma forma estruturada e de uma forma aprovada, né? Porque, como eu disse para vocês, eu já fiz e deu certo, né? Então, como é que você faz isso? Com muito treino. Você que está aí estudando, né? Eu já falei antes, né? Você faz exercício de matemática, você faz exercício de português, né? Então, a redação você também precisa treinar. Então, treinar e destravar de verdade. Como é que você vai treinar? Como é que você vai começar, né? Principalmente você que tem dificuldade para começar, você que está aí sem conseguir pensar muito bem, né? O recorte do seu tema. Treine com temas simples. Primeiro você pode começar falando sobre educação, saúde. Não precisa ser uma coisa complexa, até porque você está treinando, você está começando para poder depois chegar num tema mais complexo lá na frente, né? Esse treino, ele vai também trazer ótimos repertórios para você, né? Quanto mais você treinar, no dia que chegar na sua redação oficial mesmo, na sua prova, você vai ter muita coisa já de conhecimento para utilizar, né? Você também não precisa fazer um texto gigantesco todo de uma vez. Faça mini textos, faça uma introdução num dia, faça o desenvolvimento no outro, recomeça, né? E vai montando o seu texto pouco a pouco até você ter segurança para fazer ele todo. Sempre corrija, né? Revise o seu texto para você ver se está tudo escrito corretamente, se os seus argumentos fazem sentido, né? Se a sua organização está estruturada como você aprendeu aqui, acentuação, pontuação, para não perder os pontos, né? Que tudo isso pode tirar de você na hora da sua prova, né? A gente vê que a maioria dos candidatos se preocupa com as outras matérias e não se preocupa com a redação. Então, você precisa levar a redação a sério com compromisso, né? A escrita da sua redação, ela tem que ter, a sua preocupação com ela tem que ter a mesma intensidade dos outros conteúdos, né? Porque senão você pode, uma palavra escrita errada, uma vírgula fora do lugar, ou que você esqueceu de colocar, né? Isso pode te derrubar e aí pode levar o seu sonho por água abaixo aí da sua aprovação, né? Então, para a gente reforçar, né, e se lembrar aí para não esquecer, algumas dicas
de coisas que você precisa fazer e de coisas que não deve fazer de jeito nenhum na sua prova, né, na sua redação. Então vamos lá. Fugir do tema, né? Eu já falei para vocês, escrever fora da proposta é critério eliminatório. Então tome bastante cuidado para poder sempre estar escrevendo dentro do que foi proposto, né? Texto com estrutura de narração ou carta. Então, se o texto da proposta é dissertativo argumentativo, você não pode fugir disso, né? Escrever fora do gênero que foi pedido, né? Vai deixar você fora da disputa, né? Vai te tirar, então, atenção com o tipo de texto que você vai escrever e com a estrutura. Evite repetir palavras, bordões, né? Frases clichê, porque isso vai parecer que você está enchendo linguiça, que está enrolando e que não sabe sobre o que você precisa escrever. Frases sem sentido, né? Falta de pontuação, escrever da forma mais correta possível, né? Por isso que é bom escrever devagar, planejar, tá? E o que tem que ter, então, o seu texto? Parágrafos bem definidos, né? Com argumentos organizados e claros. As redações que mais receberam nota máxima foram aquelas mais bem organizadas. Então, leia redações. Vocês estavam falando aí nos comentários, né? Pedindo exemplos de redações completas, né? Para poder conseguir ver, visualizar, né, as estruturas que eu estava falando aqui. Então, procure. Na internet tem bastante exemplos de redações que foram notas máximas, tanto em concursos como no Enem, né? Concursos anteriores. É legal procurar essas redações, ler essas redações para entender, né, o que a banca analisou, né, e por que tiraram boas notas. E também as propostas, né, de concursos anteriores, para você também treinar já sabendo mais ou menos como que é o estilo. Então, treine, 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 né? O mais importante de tudo é treinar, tá? Porque se você não escrever, você não vai aprender a escrever. Então, precisa treinar, né? Precisa estar sempre praticando, né? Até para poder ficar uma coisa muito fácil de você fazer. Quanto mais você escreve, melhor você escreve.